A geopolítica, ela explica, né, e através dela a gente consegue entender as motivações para os conflitos armados pelo mundo. Seja o de Israel com a Palestina, ou da Rússia contra a Ucrânia, ou até mesmo aqueles históricos conflitos, né, que já passaram, né, como por exemplo o episódio da Guerra do Paraguai. A questão que eu estou colocando aqui não é simplesmente só entendermos as causas históricas. Aliás, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né, porque o que acontece, qual é a gênese do conflito, né, entre Israel e Palestina? É que aquele território onde hoje tem dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina, né, em um território, né, quer dizer, tem dois territórios para um mesmo espaço. E essa situação, ela se dá exatamente porque quando houve o final da Segunda Guerra Mundial, houve a criação do Estado de Israel, e esse Estado de Israel desrespeitou quem estava ali, né, já de muito tempo. Por quê? Porque os judeus fizeram a sua diáspora, se espalharam pelo mundo afora, né, inclusive chegando na Alemanha, a qual, né, sofreram toda aquela coisa horrorosa do Holocausto, né, que na verdade foi uma justificativa, né, que foi uma tentativa de serem os bodes expiatórios do fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, a Alemanha ficou destruída, né, depois da Primeira Guerra Mundial, então alguém tinha que pagar a conta. E efetivamente a gente não pode aceitar isso. Assim como haviam naquele momento pessoas refugiadas, pessoas que tinham responsabilidade com essa conjuntura, que estavam ali sendo vítimas, né, das ações, né, geopolíticas do momento, nós temos hoje essas pessoas na Palestina, nós temos essas pessoas na Ucrânia, nós temos pessoas que vivem as guerras civis pelo mundo afora, continente africano, e nós temos também, por exemplo, a tragédia do Haiti, por exemplo, né, tá aqui na América, né? Então, isso gera quadros sofríveis, né? Crianças que ficam órfãs, velhos, né, mutilados, pessoas que perdem suas casas, pessoas que perdem em suas vidas. Não só as que morrem, literalmente, mas aquelas que têm que sair correndo, perdidas para algum lugar. Nós precisamos, né, entender que esse processo é muito doloroso. E a gente precisa falar nisto. O conflito entre Israel e Palestina, a gente sabe qual a causa. Mas qual a solução para realmente resolver o problema? A solução é fazer vistas grossas a reação desproporcional de Israel a uma população fragilizada? As mortes da parte israelense devem ser lamentadas, mas as palestinas também. Não há vida maior que outra vida. Todas as vidas perdidas devem ser sentidas. Portanto, meus caros, podem vir as maiores explicações da geopolítica, da geografia política, das relações internacionais. Pode vir, né? Enfim. Mas vidas humanas estão sendo expostas. Porque se realmente Israel estivesse preocupada em combater o Hamas, ela não atingiria tanto assim, de forma violenta, uma população indefesa, que não tem nada a ver com aqueles que foram raptados por esse grupo terrorista. O que Israel está fazendo é jogar água suja com o bebê, a bacia e tudo mais.
E efetivamente nós temos que nos posicionar. O mundo tem que se posicionar. Nós não podemos, ver essas imagens e não nos tocar. Eu vendo crianças chorando, desesperadas. Pessoas simples sofrendo. Se isso não toca o coração de você, eu não sei o que toca. E para mim pouco importa se vai ser A ou B que tem razão ou não. Esse momento não é um momento de razão, é um momento de humanização. Que o Hamas, que está lá, muito bem instalado nos seus bunkers internos, enquanto a população é alvejada na superfície, nos bunkers, lá no subsolo, aqueles que são agentes também dessa perturbação estão incólumes. Será que realmente a Palestina tem interesse, aliás, Palestina não, Israel tem interesse em respeitar as vidas palestinas? Será que, de fato, não está se criando, é só uma suposição, se criando uma justificativa para o extermínio de uma população, ou seja, de um genocídio? E vamos aceitar esse vitimismo israelense? Se a Palestina tem os seus defeitos, e não vamos aqui colocar que são anjinhos, a população palestina é quem mais sofre, porque a população israelense ela ainda tem muito mais condições socioeconômicas do que os pobres miseráveis palestinos. A gente tem que olhar e ver que neste conflito há uma desproporcionalidade. Uma desproporcionalidade tão grande, tão abjeta, que é interessante se dizer que aquele que lá atrás foi vítima daqueles horrores da Segunda Guerra Mundial, esquece do seu sofrimento e impõe para os outros, para os seus primos, irmãos, um sofrimento psicológico quase da mesma ou talvez da mesma intensidade que dos tempos dos horrores do Hitler. Eu não sei o que dizer mais. Eu só sei que para mim vidas importam. Palestinas, russas, ucranianas, israelenses, brasileiras, onde tiver ser humano, toda a vida merece ser respeitada. Mas é o que eu creio e é o que eu posso dizer. Sonharemos com a paz do dia e um dia ela vai chegar. É um sonho, um desejo.